Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria muito grande para mim, uma honra, poder estar nessa casa de oração que honra o nome do Cristo, que o Espiritismo tem como um dos seus pilares principais a ciência. O Espiritismo é a junção da ciência, filosofia e religião. Para que a verdade seja absoluta, esses três pilares em nenhum momento podem se contradizer. Portanto, a importância da ciência é muito grande dentro da doutrina espírita. Através dela, nós podemos, aos poucos, entender situações, períodos, particularidades que a doutrina nos apresenta. É certo ainda que o nosso padrão intelectual e moral não nos permite neste momento todo o conhecimento, por exemplo, sobre as coisas da criação. Nós temos ainda muito a aprender e a buscar e a descobrir sobre o momento inicial da criação. Mas também é certo que Deus jamais faria as coisas pelo mero acaso. Neste nosso planeta na nossa casa, planeta que nós habitamos, há milhões e milhões de anos, quando se formou o sistema solar, quando se formou este planeta, as condições de vida aqui eram muito duras, muito brutas. Houve todo um processo evolutivo para que as espécies pudessem então nascer e começar a se desenvolver. No início, havia apenas então somente pequenas plantas, pequenos musgos. A vida era muito pouca ainda na Terra. Mas o Pai Celestial tinha um plano, tinha uma rota para esse planeta. E a Gênese, que é um livro extremamente rico e complexo, trata muito bem de todos esses assuntos. Lá atrás, no início da Terra, se criou, após uma série de transformações e metamorfoses, os 4 primeiros reinos habitáveis que habitavam esse planeta. O reino mineral, que basicamente é formado apenas então somente por aglutinação de matéria, onde não há vida, e consequentemente não tendo vida, não há inteligência, como as pedras, como a água, como o ar. O segundo reino, o reino vegetal, que tem vida, a vida é inata, mas que não tem percepções, não tem inteligência, não tem sentimento. É uma vida meramente mecânica. É uma vida pautada apenas então somente no instinto para a sua sobrevivência e perpetuação da espécie. O terceiro reino, o reino animal, também com vida, mais dotado de uma certa inteligência que os animais dispõem, mas inteligência essa utilizada apenas e exclusivamente com um caráter de conservação da espécie e de procriação da espécie. Pegamos algumas classes de animais que são dotados de um pouco mais de inteligência, como por exemplo os golfinhos, que conseguem ter um contato sensorial e entendem com uma facilidade maior a linguagem que o humano adota.
Os animais também têm seu instinto muito aguçado. Vejam, por exemplo, as aves em movimentos migratórios, conforme a época do ano. Ninguém precisa avisar as aves que elas têm que sair de um polo e ir para o outro, de um continente, atravessar o mar, o oceano, em busca de um outro continente. Ninguém as avisa, mas por instinto, elas buscam locais que vão lhe preservar a saúde, vão lhe dar a oportunidade da procriação e, consequentemente, perpetuar a espécie. O único animal que nós temos contato e que se assemelha um pouco ao homem em algumas situações é o pinguim. Porque o pinguim, quando ele escolhe uma companheira, ele fica com ela até que a morte o separe. Nem sempre acontece isso com o homem, mas com o pinguim acontece. Mas os animais fazem por mero instinto de preservação. Já o homem também tem os seus instintos. Na idade de crianças, de bebês, os bebês choram toda vez que tem fome, toda vez que tem dor, porque é o mecanismo que eles têm de chamar a atenção dos seus pais a alguma necessidade latente. O movimento de defesa, espontâneo, mecânico, sem ser pensado, quando nos deparamos com algo que porventura possa nos machucar, nos causar algum tipo de aflição, então continuamos tendo, assim como os animais e as plantas, o nosso lado instintivo. Mas Deus nos deu a inteligência. A inteligência para analisarmos, primeiramente para tomarmos contato com as coisas. Contato no campo visual, no auditivo, no toque, no paladar. Conhecemos as coisas através dos nossos sentidos físicos, materiais que o nosso corpo dispõe. O próprio homem viu, numa história recente, personalidades extremamente inteligentes, como, por exemplo, Adolf Hitler, que exterminou 8 milhões de judeus e minorias étnicas em busca de uma causa, por querer ter a raça pura, a raça ariana. Um homem extremamente inteligente, extremamente politizado, mas que usou toda a sua inteligência para o lado do mal. Portanto, ser inteligente não significa ser ético e ser moral. A vinda de um Messias, a vinda de um escolhido, que traria boa nova, que traria a informação, para que agora sim o homem, dotado de instinto e inteligência, vivendo num planeta com condições mais propícias ao desenvolvimento, pudesse então começar a trabalhar a sua moral. E chega então o nosso Mestre Jesus, associando, deixando um paralelo entre a ciência, a filosofia e a religião, os 3 pilares do Espiritismo. Quizá todos nós possamos, todos os dias, seguir o Evangelho do Cristo. Quando nós seguimos o Evangelho do Cristo, quanto mais inteligentes somos, quanto mais morais nós somos, menos instintivos ficamos. E as nossas escolhas cada vez mais vão caindo para o caminho do bem.